Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Até que enfim voltamos, né? Quase 2 meses aí longe das câmeras, longe da gravação, porque estávamos sem computador. Agora de volta para podermos continuar com os nossos vídeos, continuar com aquele bate-papo de assuntos que nós consideramos muito importantes. Quero aproveitar e dar uma dica para vocês. Tive um problema com o meu computador, havia falado isso no último vídeo. O meu computador é da companhia Dell e eu tive uma péssima experiência ali, né? Não vou falar de casos generalizados, mas uma empresa que infelizmente não cumpriu com aquilo que havia me prometido. E isso trouxe muito prejuízo para mim. Empresa que havia prometido arrumar o meu computador com 7 dias e levou aí mais de um mês. Estamos de volta, então vamos começar relembrando aonde nós paramos aqui no nosso querido livro ali do Dr. Arnóbio. O Arnóbio, que é ortopedista, um grande profissional na área da medicina, mas também escritor, tem feito palestras aí Brasil afora, e eu convido você a conhecer um pouco mais do profissionalismo, da vasta experiência e daquilo que ele pode contribuir não só, né, como médico, mas também com suas palestras envolvendo aí princípios básicos de organização e naquilo que diz respeito à motivação das equipes presentes nas organizações. O Dr. Arnóbio trouxe esse livro com aproximadamente 20 capítulos, tratando aí das mais diversas áreas ou assuntos que estão presentes dentro da organização. E o que eu achei mais interessante é que ele faz esse paralelo entre as nossas casas, as nossas famílias, a estrutura de um lar com a estrutura de uma organização. Você conhece essa relação? Você consegue fazer algum tipo de paralelo entre essas duas grandezas? Pois é, o Dr. Arnóbio faz isso com muita propriedade e com muita inteligência. Nesse caso, no caso do vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho do quarto, os quartos. Quais são as principais relações entre os quartos de um lar, os quartos de uma casa com uma organização? Ainda não sabe? Então vem comigo! Então, gente, ele trouxe aqui nos quartos alguns conceitos interessantes das organizações ou do mundo empresarial que eu queria muito dividir, compartilhar com vocês. Tá certo? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que os quartos são aqueles ambientes da nossa casa em que nós nos separamos, né? Muitas casas têm 3, 4 quartos, casas menores possuem apenas 2. De qualquer forma, é aquele ambiente onde cada um ou um grupo de 2 ou 3 membros de uma família reserva um tempo para descansar, para estudar, para ler, para ouvir músicas, para refletir sobre uma determinada situação da sua vida particular. Mas de qualquer forma, é a união desses quartos ou dos membros que frequentam esses quartos que compõem todo o lar, que compõem toda a família. Como é que isso seria dentro da organização? Ou que parte da organização a gente pode aí então fazer esse paralelo com os quartos de uma casa? O Dr. Arnóbio, de maneira brilhante, relembra que os diversos setores de uma organização, os departamentos que compõem uma organização, podem sim facilmente ser comparados com os nossos quartos. Ele começa trabalhando a ideia de que mesmo que você tenha poucos departamentos, mesmo que você faça parte de uma empresa pequena, a união desses departamentos, a forma como eles estão engajados sob o ponto de vista estrutural e se estão ou não unidos em propósito, pode sim determinar de maneira significativa o futuro de uma organização. Assim como um lar precisa de harmonia entre esses quartos ou os membros que frequentam esses quartos, sejam os filhos, sejam esposa, para que o lar consiga prosperar, para que uma casa consiga ter bons resultados na sua vida pessoal e coletiva, aí levando em consideração ao crescimento de uma família, nas organizações não é diferente. Setores que de forma independente ou membros de uma organização que trabalham com propósitos diferentes daqueles estabelecidos pela organização podem sim ter um fim não muito próspero. Uma organização que tem dificuldades em unir seus setores ou de fazer com que eles sejam engajados num único propósito vão ter dificuldades para primeiro agradar o seu cliente, atender as principais necessidades desse cliente e, por fim, terão dificuldades no mundo que é cada vez mais acirrado, que é cada vez mais concorrido. Então, a gente pode citar aí alguns setores, né, como o departamento financeiro, de marketing, de recursos humanos, a recepção, nós já falamos da recepção aqui nos nossos primeiros capítulos. Então, todos esses setores compõem aí
uma organização. Mesmo que a sua organização seja pequena, tenha começado muito pequena, ela possui pelo menos 2 ou 3 setores. Como é que anda aí a harmonia? Como é que anda a comunicação entre esses setores? Todos eles têm um único objetivo de agradar, de encantar e de atender de maneira inteligente, brilhante o seu cliente. O comprometimento não só de cada indivíduo, mas de forma coletiva, cada setor, em atender de maneira brilhante, de maneira espetacular, diferenciada seus clientes, pode sim determinar, pode falar muito sobre o futuro da sua organização. Ah, Marcelo, então você está querendo me dizer que todas as pessoas de uma organização, assim como todos os membros de um lar, precisam ser iguais? Claro que não, né, gente? Nós não precisamos e não somos iguais. Fomos criados com características únicas, personalidade às vezes parecida com a de alguém, mas nós somos únicos e diferentes. O que muda ou o que pode fazer essa diferença no mundo corporativo e também nas famílias é a capacidade que cada um tem de entender o propósito da sua existência. Num lar onde os filhos pretendem caminhar por caminhos não muito agradáveis aos olhos dos pais, ou pais que não atendem aos anseios e às necessidades de filhos, principalmente menores em idade, podem ter um sucesso comprometido. Uma família com essas características certamente terá muita dificuldade para sobreviver em união. Numa organização não é diferente. Se você tem propósitos divergentes dentro de uma mesma organização ou funcionários, colaboradores que não têm a mesma visão, não querem chegar no mesmo lugar que os seus idealizadores ou que os gestores daquela organização pretenderam quando criaram aquela organização, também certamente vão ter muitas dificuldades em alcançar seus objetivos. Por outro lado, quem pode vencer uma família unida? Quem pode destruir uma família que tem propósito, que passou a existir a partir de um planejamento sólido, que começou até antes mesmo da fundação, que foi o nosso primeiro capítulo? Você se lembra? Então, empresas que crescem ou que nascem com objetivos bem definidos e que na sua composição de colaboradores também possuem pessoas com esse mesmo espírito de engajamento, esse mesmo espírito de comprometimento, certamente terão muito mais facilidade para lidar com os desafios, com as diferenças e com a concorrência cada vez mais acirrada. Famílias unidas e organizações unidas têm muito mais facilidade para lidar com as diferenças, com as dificuldades, com os desafios, com as perdas e conseguem também, de maneira muito mais harmoniosa, encontrar oportunidades e aproveitar cada uma delas. Empresas de sucesso se preocupam com cada um dos seus setores. Para as empresas de sucesso, não adianta o crescimento estupendo, o crescimento exponencial de um indivíduo ou de um setor. O importante é que todos cresçam juntos, é que todos avancem juntos, pois se o propósito é o mesmo, se os objetivos são os mesmos, não há que se dizer do crescimento isolado, do crescimento individualizado, pois isso poderá trazer sérios prejuízos a médio ou a longo prazo. Estudiosos da área de marketing já descobriram há muito tempo sobre essa questão de atender bem as pessoas, de receber bem, de estar todos engajados não só no atendimento, mas até o pós-venda daquele cliente, de um determinado cliente. Segundo esses especialistas, é muito mais custoso, é muito mais caro trazer novos clientes, encontrar novos interessados, do que manter a satisfação dos clientes atuais. Como é que nós estamos nos comportando em nossas organizações? Do que adianta ter uma boa recepcionista, uma boa pessoa para atender, para receber o seu cliente, se o produto não tem qualidade, se o produto não atende às especificações mínimas sob o ponto de vista técnico, se o pós-venda não relembra, não busca um relacionamento mais profundo com aquele cliente? Do que adianta você também ter especificações técnicas muito bem embasadas, produtos de altíssima qualidade, mas não ter a mínima empatia em receber de forma inteligente, cortês cada cliente? Os setores, por mais que eles sejam independentes sob o ponto de vista operacional, muitas vezes cada um deles tem sua atividade separadamente, de forma bem específica, é a união desses setores, é a junção, tanto do ponto de vista de processo quanto de objetivo, é que vai encantar de forma inteligente e permanente o seu cliente. Desde a chegada ao supermercado, quando você empurra o carrinho, ou antes mesmo, na cancela do estacionamento, até quando você vai carregar as compras para dentro do carro, existem ali diversos processos, diversas
fases de atendimento desse cliente que vão dizer muito sobre a organização. Havendo uma falha em qualquer um desses processos, ou em parte deles, pode comprometer toda a visão, todo o propósito que uma organização tem quando ela decidiu fundar ali um determinado negócio. Alcançar a excelência não é uma tarefa fácil. A ideia aqui não é condenar quem não alcança a excelência, mas buscar em cada setor da organização o comprometimento de todos os seus envolvidos, de todos os seus colaboradores. A busca pela excelência, sim, é algo factível, é algo que precisa estar enraizado e bem claro para cada um dos colaboradores. Dr. Arnóbio, de maneira brilhante, cita aí a gestão do tempo como sendo algo fundamental para todos esses setores. A gestão do tempo é algo que pode, de forma definitiva, diferenciar boas organizações das más organizações. Quando nós falhamos no prazo, quando nós não entregamos no momento certo, ou quando nós não nos estruturamos para receber os nossos fornecedores no tempo correto, isso demonstra muita falta de organização, isso não demonstra qualidade. E quando alguém não vê qualidade em nossa organização, a tendência mais certa é que ele não queira voltar, que ele não confie mais nos propósitos daquela organização. Em última análise, o descumprimento do prazo pode dizer se nós temos ou não qualidade e se o cliente pode ou não confiar nos nossos procedimentos. Quando a gente fala de tempo, é muito pertinente lembrar das filas, né? Das fatídicas filas. Quantas vezes nós não escolhemos um outro estabelecimento porque naquele estabelecimento que você está sendo atendido pediram para você esperar, ou tem uma fila com 4, 5, 6 pessoas à sua frente. Estamos na era do conhecimento digital, estamos na era da velocidade, estamos na era, como o próprio Dr. Arnóbio diz, a velocidade da luz não é tão veloz assim, e é uma era em que o imediatismo ele é aclamado a cada momento. Os nossos jovens não conseguem esperar, os nossos adolescentes já estão mais acelerados que aquilo que a gente poderia imaginar na nossa infância ou na nossa adolescência, em gerações não tão distantes assim. Como atender essa nova geração? Como atender esse novo cliente? O perfil desse novo cliente está sendo estudado, está sendo bem avaliado por nós, gestores. E você? E você que estuda, trabalha numa organização e que quer ser um funcionário de excelência, um colaborador nota 10. Como é que você está enxergando isso? Como é que você está encarando essas novas necessidades? Você está focado dentro da organização ou você é mais um que pode ser substituído a qualquer momento? Pense nisso. Um exemplo simples dentro daquele universo que eu atuo há bastante tempo é o aluno que cola, o aluno que engana o professor, mas cedo ou mais tarde ele vai ser cobrado pelo mercado de trabalho. Então não adianta enganar o professor, porque na verdade ele está enganando a si mesmo. E o mercado de trabalho está cada vez mais cruel, mais competitivo, mais acirrado e seleciona de maneira impiedosa os bons dos maus profissionais. Não estamos falando das organizações que agem de má fé, que enganam seus clientes. Isso está fora de cogitação dentro das nossas análises. Porque esse tipo de organização, mais cedo ou mais tarde, não alcançará espaço no mercado em que nós vivemos. Por fim, nós precisamos de pessoas engajadas, precisamos de colaboradores que enxerguem a organização como um todo, que consigam pensar além do seu próprio setor, que consigam enxergar como os quartos devem ser harmoniosos, como os diversos setores das organizações devem se comunicar e devem trabalhar para um bem comum. Vocês já conhecem aí, imagino que a maioria de vocês já conheçam aí o exemplo do bife a cavalo ou dos ovos mexidos com bacon, que retrata muito bem aí essa ideia daqueles que são envolvidos e dos que são comprometidos. Quando você fala de ovos mexidos com bacon, por exemplo, a galinha só foi envolvida no processo porque ela só contribuiu com o ovo. A vida dela não foi afetada. Já o porco com o bacon precisou perder a vida. Claro que é um exemplo exagerado, mas muitas vezes o que nós encontramos dentro das organizações são pessoas envolvidas, pessoas que estão ali às vezes por uma mera obrigação, por uma mera necessidade ou com uma passagem muito curta, que não contribuem de forma significativa, valorosa e íntegra para o crescimento das organizações. Se você é um funcionário, se você é apenas um colaborador, pense nisso. Como isso está afetando a sua vida como pessoa, como alguém que precisa ou que gostaria de crescer, se desenvolver. E se você é um empresário, se você está aí selecionando pessoas para colaborarem para o crescimento da sua organização, pense nas qualificações e no tipo de envolvimento que este colaborador está te oferecendo. Muitas vezes a substituição pode ser o caminho, ou um treinamento mais avançado, um treinamento um pouco
pouco mais específico para que aquele colaborador consiga enxergar, consiga entender que o envolvimento por si só não é suficiente para o avanço e crescimento não só dele como pessoa, mas também fundamentalmente da organização. E via de regra, clientes bem tratados, clientes que enxergam na organização o engajamento e a harmonia entre seus diversos setores normalmente voltam, normalmente se tornam fidelizados. Aqueles que não conseguem ver isso em sua organização dificilmente vão voltar, vão se tornar fiéis, porque eles estão em busca da excelência. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Se gostou desse vídeo, compartilhe com todos aqueles que você conhece para que a gente consiga aí aumentar ainda mais o nosso nível de audiência, o número de pessoas atingidas por textos, por conceitos, por conteúdos que sejam relevantes para todos nós, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.